Bem, pessoal, antes da gente introduzir o assunto, tá? Eu queria fazer a definição aqui, falar para vocês aí a definição de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que possui massa e que ocupa um lugar no espaço, ou seja, apresenta volume. A matéria ela é constituída por átomos, tá? Átomos, na verdade, é uma palavra de origem grega e significa não divisível, tá? Então, o átomo é a menor partícula da divisão da matéria, né? Então, a primeira teoria atômica formulada, a que revolucionou o modo como as pessoas viam a matéria, foi proposta pelo cientista inglês John Dalton, por volta aí do ano de 1800. De acordo com um modelo atômico criado por ele, o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e imutável, algo semelhante a uma bola de bilhar que, ao se agrupar, forma a matéria propriamente dita. Então, assim, segundo o modelo, o mundo das bolinhas proposto por Dalton, os átomos iguais, tá? Ou seja, com o mesmo tamanho e massa, compõem o mesmo elemento químico. Tá? Logo, átomos diferentes, ou seja, tamanho e massas diferentes, formam elementos químicos diferentes. Desse modo, uma reação química ou de transformação da matéria é dada pela reorganização ou rearranjo dos átomos. Essa ideia valida a frase célebre de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, os átomos se reorganizam, né, e aí se transformam em outra coisa. Portanto, para compreender as propriedades e fatores que interferem no funcionamento de um dado material, é importante conhecimento das divisões da matéria, né? Então, o comportamento da matéria, ela realmente se dá de acordo com essa organização atômica que se dá nos elementos. Bem, no mundo dos materiais, a organização dos átomos forma uma estrutura cristalina do material. Então, a estrutura cristalina, como vocês estão vendo aqui nessa figura, tá? É esse amontoado aqui de bolas, tá? Que se organizam de alguma forma. Tá? Essa organização das esferas que compõem a estrutura cristalina norteia as características e o comportamento dos materiais. No exemplo aqui apresentado, teremos dois materiais, tipo A e B, né? O A o alumínio, o B o magnésio. Tá? Aqui também, nessa outra aqui, já um ensaio de peças. Tá? Eles apresentam um comportamento, tá, bem distinto. Tá? Percebam que cada material, tá, formado por elementos químicos diferentes, ou seja, com átomos de tamanho e massas diferentes, se organizam de tal maneira que resultam em um comportamento dúctil, no caso do alumínio, e no caso do magnésio, que é esse aqui, apresenta aí um comportamento frágil. Então, a figura mostra o que chamamos de célula unitária. Esse quadradinho aqui, ó, dentro do cristalino. Tá? Essa célula unitária, tá, é a menor porção do agrupamento de átomos que preservam as características do material. No caso do alumínio, um agrupamento onde as esferas que possuem um índice de ocupação menos eficiente, tá, fazendo com que haja mais espaços vazios aqui, tá, em relação à ocupação proposta aqui pelas esferas dentro do material aí, magnésio. Tá? No caso do alumínio, o agrupamento das esferas faz com que o material tenha
uma maior ductilidade, tá? Por conta desse espaço vazio maior, tá? Enquanto que, como a ocupação pelas esferas dentro da célula unitária do magnésio ela é reduzida, tá? Isso faz com que o material tenha um comportamento frágil. Tá? Sobre essas considerações em relação à ocupação, tá? A gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Inclusive a gente vai aproveitar o modelo, tá? Para calcular efetivamente essa quantidade de espaços vazios. Tá? Ainda aproveitando a imagem, tá? Percebam que a ruptura apresentada nos corpos de prova, né? De materiais diferentes, né? Esse aqui é o do alumínio e esse aqui é o do magnésio, eles apresentam, né, uma forma de ruptura bastante diferente. Enquanto o alumínio apresenta uma deformação plástica com redução gradual, tá? Estão vendo aqui, redução gradual, ocasionando aí uma restrição da área no local da ruptura, chegando aí a reduzir aqui completamente, tá? Causando aí a ruptura dúctil, tá? Percebam que na amostra feita aqui de magnésio, a ruptura ela é frágil, tá? Por quê? Porque não há uma redução significativa da área nesse local aqui da ruptura, o que denota aí, né, que houve em algum momento uma ruptura abrupta do material. Tá? Isso aí a gente vai estudar um pouco mais na frente. Tá? Bem, pessoal, então essa introdução é apenas para que a gente se depare com os mesmos questionamentos, tá, propostos aí por Shockley, tá, para a gente ter a habilidade de selecionar o melhor material que se adapte à aplicação, tá, do projeto que a gente se propõe. Então, a princípio, dois questionamentos. Quais materiais estão disponíveis, tá? E como produzir um material com as propriedades necessárias para o atendimento do projeto. Então, o sucesso ou fracasso aí, dessas respostas, tá? Vai fazer com que você tenha sucesso ou não, tá? no seu projeto. Tá? Então, a princípio, nós vamos ter apenas um conhecimento geral sobre o comportamento dos materiais e relacionar com as necessidades do projeto. Então, a princípio, nós temos aqui, tá, um projeto onde o requisito, né, é resistir a altas pressões na ordem de 14 MPa. Então, nós temos um projeto que é para colocar, digamos, fazer uma reserva de gases, tá? E aí nós temos aí como requisito essa condição aqui de resistir altas pressões. Então, a gente tem aqui os materiais disponíveis, tá? E os requisitos do projeto. E aí, de uma maneira bem rápida, tá? Apenas para a gente selecionar o tipo de material que atende ou não no projeto, então a gente faz essa relação, tá? O que a gente precisa com os materiais que a gente tem disponível. Então, de repente, o que a gente precisa? A gente precisa de resistência. Tá? Resistência a gente consegue nos metais, nos materiais cerâmicos e nos compósitos, né? Já que os compósitos eles podem ser formados por vários tipos de materiais. Então, já descartamos aqui, ó, os materiais poliméricos, né? De repente, né? A gente pode descartar esse tipo de material ou não, tá? E os semicondutores, tá? De repente, a gente precisa de um formato conhecido, as pressões, a gente precisa de um formato que faça com que essas pressões elas se distribuam de uma forma mais harmoniosa, tá? Fazendo com que a gente reduza a quantidade de material e fazendo com que o custo relacionado com o projeto ele se torne, digamos, mais ameno. Então,
Ductilidade é uma característica muito importante entre os metais, né? E os metais também têm a possibilidade de assumir formas bastante diferenciadas. Tá? Então, os metais, na verdade, eles se adequariam muito bem a esse requisito aí do projeto. Tá? Enquanto que as cerâmicas elas encontrariam um nível de dificuldade, tá, em relação à ductilidade, tá, conforme o formato do projeto, tá, e conforme as necessidades do projeto. Tá? E digamos que o nosso tipo de compósito ele consiga atender também. Tá? Só que, contudo, se existe uma variável que é o custo, então, de repente, o custo aí ele é uma característica que é limitante aí do nosso projeto. Então, como os metais também têm essa condição de ser conformada a um baixo custo, então, de repente, os materiais do tipo metálico se adequariam melhor à condição. Então, para você escolher o material, você tem que entender quais são as características que os materiais possuem e as principais características que rondam aí o projeto. Ok? Vamos relacionar aqui com outro tipo de necessidade. Então, imaginamos que você precise aí um projeto aí onde os custos não são um fator decisivo, tá? Então, digamos que seja uma peça para um componente de uma nave que vá fazer viagens aeroespaciais, então o valor, na verdade, não seria uma coisa a ser considerada. Mas aí, imagine que o projeto requeira, né, resistir a altas pressões, tá? E que realmente ele possua uma natureza leve, tá? E bastante resistente, tá? Mesmo que a variável custo ela esteja diretamente relacionada. Então, a gente faz o mesmo processo. Então, de repente, os metais possuem resistência, possuem flexibilidade para conformação conforme o projeto, tá? Mas aí, na variável leveza, né, de repente, ele não seria aí um critério obedecido aí pelos materiais disponíveis. Então, de repente, você encontraria todas essas respostas utilizando aí de um composto, tá? Que obtivesse aí a resistência e a flexibilidade exigida no projeto. E, no caso também, a relação de custo aí, relacionada no projeto. Então, de uma maneira geral, pessoal, é para fazer essa introdução para vocês, tá? Para que vocês se sintam mais confortáveis para absorver o que está por vir. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Até mais.